Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós continuaremos a falar sobre os conjuntos, mas desta vez observando alguns conjuntos chamados conjuntos notáveis. Vamos lá? Na nossa primeira aula, nós já falamos um pouquinho sobre o conjunto. Conjunto nada mais é do que uma coleção de elementos, uma coleção de objetos. Esses objetos eles podem ser objetos físicos ou objetos do mundo das ideias, como nós chegamos a conversar. Agora, de todos os conjuntos que existem, vale a pena nós conversarmos sobre alguns que você precisa conhecê-los pelo nome. Tá? Então, vamos lá. O primeiro desses conjuntos é aquele que nós vamos chamar de conjunto unitário. O nome pode parecer estranho, mas a palavra unitário certamente vai te lembrar de unidade, vai te lembrar do número 1. E é justamente isso que o conjunto unitário precisa te lembrar. Conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Não importa que elemento seja esse. Por exemplo, eu posso criar um conjunto A que vai possuir como elemento cachorro. Como esse conjunto possui exatamente um elemento, cachorro, ele é chamado de conjunto unitário. Um outro exemplo bastante simplesinho, bastante importante, é o conjunto B, que tem como elemento o número 2. Repara que ele tem somente um elemento, não precisa ser o número 1. Então, ele tem um elemento, que nesse caso é o número 2, ele também vai ser um conjunto unitário. Tudo bem? Bem simplesinho. Unitário, exatamente um elemento. O nosso segundo conjunto extremamente importante, cujo nome também ele é autoexplicativo, é o conjunto vazio. Se eu perguntar para vocês, o que é conjunto vazio, a palavra vazio já te lembra, aquilo que não tem nada. Desse modo, conjunto vazio é aquele que não tem elementos. É uma caixa que você não colocou nada dentro. Uma coisa que é importante, conjunto vazio não é o nada. Se você for pensar, o nada ele não existe. Eu não consigo olhar para o nada, não é verdade? Se eu pedir, por exemplo, para você olhar para cima, para o teto da sua casa, se é que você está em casa, você talvez não enxergue nada entre a sua cabeça e o teto. Você sabe que ali tem ar, mas você não consegue enxergar esse ar. Esse ar não é o vazio. O vazio seria uma caixa onde dentro dela você não colocou elementos. Quando eu tenho essa caixa, eu posso representá-la de duas maneiras diferentes. Eu posso utilizar esse desenho aqui, que é uma letra do alfabeto escandinavo. Apareceu no meio de um texto matemático, eu já vou interpretar como o conjunto vazio, ou uma outra maneira de representar o conjunto vazio é nós abrirmos a chave e fechar a chave, ou seja, eu coloco duas chaves sem nada dentro, sem ninguém na minha lista. Ele também representa o conjunto vazio. Agora, um detalhe extremamente importante. Se eu escrever dessa maneira aqui, isso aqui ele não representa o conjunto vazio. Mas por que ele não é o conjunto vazio? Porque isso aqui ele é um conjunto que dentro dele você colocou o conjunto vazio. É como se você pegasse uma caixa sem nenhum elemento e colocasse dentro de uma outra caixa. Se você observasse essa caixa, vamos chamar assim de caixa maior, dentro dela nós conseguimos enxergar uma caixinha. Ou seja, esse conjunto aqui, ele é um conjunto unitário, porque ele é um conjunto que possui um único elemento, o conjunto vazio. Isso é bastante importante e é esses detalhes que às vezes a gente esquece na hora de realizar uma prova. Quando eu escrevo essa bolinha cortada, essa letra do alfabeto escandinavo, isso aqui não representa o nada, representa o conjunto vazio. E quando eu coloco o conjunto vazio dentro de outro conjunto, ele passa a ser um elemento deste conjunto. Beleza? É essa diferença entre o conjunto unitário e o conjunto vazio que normalmente a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. O restante daquilo que nós vamos conversar é bem tranquilinho. O próximo conjunto importante na nossa conversa é o que nós chamamos de conjunto universo.
A palavra universo aqui, ela tem um sentido de tudo. Tudo aquilo que, vamos dizer assim, entre aspas, eu posso imaginar. Agora, nem sempre o conjunto universo representa tudo aquilo que eu posso imaginar. O conjunto universo ele vai representar todos os elementos que nós estamos interessados. Como assim? Se, por exemplo, eu estou realizando um exercício e o enunciado dessa questão me diz que o conjunto universo é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, significa dizer que naquele exercício só existem esses 4 elementos. Então, seria incoerente eu colocar nessa questão o número 5, o número 0 ou qualquer outro número que não esteja nesse conjunto. Então, o conjunto universo, ele sempre é dado no enunciado de um exercício, raramente você vai precisar calcular, na verdade, você nunca vai precisar calcular o universo, ele tem que deixar explícito no enunciado da questão quem é esse conjunto, e a partir dessa indicação, você só vai utilizar os elementos que aparecem nesse conjunto universo. Tudo bem? O quarto conjunto importante para nós conversarmos nessa nossa aula é o chamado conjunto solução ou conjunto verdade. O que é isso? Conjunto solução ou conjunto verdade, ele vai ser o conjunto de respostas de uma pergunta. Assim, se por exemplo eu tenho uma equação x mais 1 igual a 7, isso aqui é uma pergunta. Que número somado com 1 vai dar 7? É uma pergunta simples, você sabe de cabeça. O número que eu estou procurando é o número 6, porque o 6 é o único número que somado com 1 vai dar 7. Então, o conjunto solução dessa pergunta, ele vai ser formado simplesmente por este elemento, pelo número 6. Tudo bem? É importante você perceber que, na matemática, existe uma pequena diferença entre conjunto verdade e conjunto solução. Conjunto solução é o conjunto de respostas a uma pergunta. E conjunto verdade é o conjunto de todos os valores que tornam a minha afirmação, a minha sentença verdadeira. Então, se eu tenho uma sentença aberta, um número qualquer somado com 1 vai dar 7, e eu quero que essa sentença seja verdadeira, o número que eu estou procurando é o número 6. Na prática, conjunto verdade e solução se comportam da mesma maneira, então você pode colocar na resolução da sua questão S de conjunto solução ou até mesmo V de conjunto verdade. Tudo bem? Então, tem uma pequena diferença conceitual, mas na prática essa diferença não nos importa. Correto? Os últimos tipos de conjuntos bastante importantes são os conjuntos finito e conjunto infinito. O que são esses conjuntos? A própria palavra já nos explica também. Conjunto finito é aquele que possui um número limitado de elementos. Por exemplo, eu quero inventar o conjunto que tem os números 1, 2 e 3. Ele tem apenas 3 elementos, então ele é um conjunto finito. Eu poderia, inclusive, colocar muito mais. Eu quero colocar o conjunto dos números de 1 até 1 milhão. Serão 1 milhão de elementos, mas 1 milhão é um número limitado. Ele seria chamado um conjunto finito. Já o conjunto infinito é aquele que possui um número ilimitado de elementos. Por exemplo, nós podemos citar o conjunto dos números naturais, que vai ser formado pelo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele vai embora para o infinito. Como nós temos infinitos elementos, este é um exemplo de um conjunto infinito. Tudo bem? Bom, isso é o que eu queria conversar com vocês nessa nossa aula, esses 5 tipos de conjuntos notáveis, 5 tipos de conjuntos importantes. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre as primeiras relações de conjuntos, começando pela pertinência, tá? Uma relação bastante importante que eu convido você a estudar junto comigo. Por hora, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!